Se você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Na noite que melhor me vesti, para o jantar aparecia. Sentei na cadeira, arrumei o cabelo e lá fiquei, sem brincadeira. Ousa me desafiar. Mas um pirata apareceu, assim que o dia escureceu. Pela janela ele entrou e minha família assustou. Minha família defender? Isso tenho que fazer. Ricardinho, chega. Disse minha mãe. Se comporta. Vai para o quarto e fecha a porta. Embora eu fiquei esperando no escuro, mas a rainha sabia que eu estava preso atrás de um muro. Sua família. Meu filho, eu te amo. Volte para a mesa para comer sobremesa. Mas seu amigo vai ter que ficar aqui. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Dr. João, no bloco passado, acabou de falar sobre a importância do pré-natal, o que você tem que fazer, que tem que realmente fazer. E, Gustavo, o que tem de novidade a nível de exames? O que se faz hoje em dia que até pouco tempo atrás não se tinha condição de fazer? Na verdade, o conceito, se vocês perceberam, a logística do pré-natal, que o Dr. João falou, começa de mês em mês, depois de 3 em 3 semanas, depois de 2 em 2 semanas, depois de semana em semana, às vezes 2 vezes numa semana, ou seja, tu vai afunilando, tu cada vez vê mais essa paciente. E o que surgiu um trabalho publicado numa revista bem importante de obstetrícia, para tentar inverter um pouco essa pirâmide, digamos assim, que essa paciente seja muito bem vista nas primeiras semanas de gestação, justamente para profilaxia, para a gente tentar identificar a doença antes de a gente perceber ela lá na frente. Não que eu concorde com isso, mas, de novo, esse conceito de a gente trazer para os primeiros trimestres, a gente tentar rastrear qualquer tipo de doença que ela vai ter no segundo e terceiro trimestre. E aí entra trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e alterações cromossômicas. De novo... Tu pode saber se ela vai ter pré-eclâmpsia logo no início? Não posso saber se ela pode ter, mas eu tenho alguns exames de rastreamento e é importante que o telespectador entenda que uma coisa é exame de rastreamento, outra coisa é um exame de diagnóstico. Quando a gente faz um exame de diagnóstico, a gente vai dizer se a paciente tem a doença ou não tem a doença. Aqui eu estou falando de exames de rastreamento. Eu vou tentar identificar pacientes que têm alto risco de ter a doença e pacientes que têm baixo risco de ter a doença. Então, basicamente, a gente evoluiu nesses exames de rastreamento. O que está mais... Todos os exames novos, a gente sempre, na medicina, a gente tem um pouquinho de medo de logo introduzir. Esses exames são bem novos e eu acho que vão vir para ficar, mas eu falo eles com cautela, porque eles são realmente novos. São basicamente 2, que é o rastreamento de alterações cromossômicas no sangue materno, que a gente consegue ver pelo sangue materno se o nenê tem um alto risco de ter uma doença cromossômica ou genética, cromossômica dentro da barriga, né? E outro é a dosagem de algumas proteínas também no sangue materno para ver o risco dessa gestante tem de desenvolver a chamada pré-eclâmpsia ou pressão alta no final da gestação. O rastreamento de alterações cromossômicas é uma tecnologia nova que a gente identifica o DNA do feto no sangue da mãe. É uma explicação longa e complexa de como isso é feito, mas
basicamente a gente sabe que existe na circulação materna as células do nenê. E através da dosagem dessas células a gente consegue quantificar se ele tem um número de cromossomos alterados. E é aí que entra a síndrome de Down. Então, em 1950 a gente rastreava a doença cromossômica com a idade materna. A gente dizia, ó, a mãe tem mais de 40 anos, ela tem mais risco de ter síndrome de Down. Vamos cuidar, o nenê com síndrome de Down, vamos cuidar mais dela. Em 1980 surgiu marcadores bioquímicos, que eram marcadores, proteínas da placenta, que eram dosados no sangue materno, e a gente tentava identificar os fetos através desses marcadores. A década de 90, 2000, que é 80, 90, 2000, que é a década que eu me formei em obstetrícia, me formei em 97, em 2002 em medicina, a ecografia, ela tinha uma taxa de detecção de... Ela tem uma taxa de detecção de alterações cromossômicas, principalmente síndrome de Down, digamos assim, que é o carro-chefe que a gente chama, porque é a alteração cromossômica que a gente mais vê, de 90%, ou seja, fazendo uma ecografia com 12 semanas numa gestante, tu tem uma capacidade de 90% de chance de identificar fetos com alterações cromossômicas. E ano passado, nos Estados Unidos, surgiu esse exame que tem uma taxa de detecção de 99%. É importante as pessoas saberem que isso não é um exame de diagnóstico, a gente não está fazendo o diagnóstico, a gente está suspeitando, mas suspeitar com 99,9%, nós que somos médicos sabemos que é praticamente o diagnóstico. Não é um diagnóstico, mas ele é muito perto e ele não depende do operador, que esse é um grande problema que nós temos na ecografia, que infelizmente a ecografia de 12 semanas ela é muito boa, mas na mão de pessoas experientes que fizeram o treinamento para aquilo ali. Então, de novo, eu diria assim, que provavelmente veio para ficar, é um exame que provavelmente as minhas filhas, ou até antes, as minhas filhas têm 4 e 2, mas provavelmente daqui 2, 3 anos, eu não sei, depende também do custo. Atualmente, temos como fazer, isso é importante, tá, mas a gente tem esse exame aqui em Porto Alegre, já tem centros que fazem a dosagem no sangue materno pra gente, eles enviam para os Estados Unidos, demora 7 a 10 dias para vir o resultado. E lidam com uma precisão de 99,9%, 99,8%. Por enquanto é síndrome de Down só? É síndrome de Down, síndrome de Edwards e síndrome de Patot, que é a trissomia do 21, trissomia do 13 e trissomia do 18. São basicamente esses. E Turner também, síndrome de Turner. Então são as mais incidentes. São as mais comuns. São as mais comuns. A gente não pega alterações genéticas, que... Para tentar lembrar assim rapidamente, todo mundo já estudou os xizinho pareado, todo mundo tem 46 cromossomos. Quando a gente tem alterações nos cromossomas, a gente diz que o paciente, que o nenê ou alguma pessoa tem uma síndrome cromossômica. Quando dentro de cada xizinho, cada genezinho está alterado, a gente diz que tem uma síndrome genética. Então, achar síndrome genética é muito mais complexo do que achar síndromes cromossômicas. Então, já é possível fazer esse exame em Porto Alegre, mas a indicação ainda ela é duvidosa. Eu não estou indicando para todas as minhas pacientes no momento, por exemplo. Porque, primeiro que é um exame que custa em torno de R$2.000 e é muito novo ainda. Não sei se ele vai daqui a pouco começar a dar falsos positivos, que a gente chama. Acredito que não, mas tudo que é novo a gente vai com calma, né? Então, atualmente eu tenho indicado para as pacientes de alto risco, que o exame da ecografia veio alterado. O que é alterado? Uma nuca aumentada, uma suspeita. Ou em alguns casos que uma mãe com 40 anos chegou e disse, não, Gustavo, eu quero fazer 99%, eu quero, não me importa o preço, eu vou fazer. Eu disse, olha, não tem problema, pode fazer. Esse seria uma grande novidade. E a segunda, que essa eu tenho menos contato, mas também deve estar chegando aí, eu não pedi nenhuma vez, que é a dosagem de proteínas no sangue materno para a gente predizer a pré-eclâmpsia. Também é um estudo que pode nos facilitar bastante. Quando tu prediz a pré-eclâmpsia, tu vai ter mais cuidado com ela, vai ter o parto um pouquinho antes, é isso? O que se faz para prevenir? Até acho que ano passado eu te diria que nada. E isso eram as principais discussões que a gente tinha nos congressos. Tá, mas a gente vai diagnosticar e vamos fazer o quê? Vamos sentar do lado dela e vamos rezar, tomara que não aconteça, tomara que não aconteça. Agora tem saído alguns estudos e inclusive nós vamos participar talvez de um estudo que envolve exatamente isso, que talvez a suplementação de cálcio e AS, já tem estudos provando que sim, antes de 16 semanas, diminua a chance de ela desenvolver pré-eclâmpsia. Mas isso é uma verdade desse ano.
Se não acontecer nada de diferente, não sei, doutor João. O grande problema aí, é fácil de entender, nós não sabemos o que é a pré-eclâmpsia. Tá? É aquilo que nós estávamos falando no intervalo, ao vivo, não me lembro, síndrome. É a síndrome da pré-eclâmpsia. É grave, mata, é muito importante fazer um bom pré-natal para não... O que acontece? Sobe a pressão da gestante no final da gestação, esse é o ter uma crise hipertensiva? Ela sobe a pressão da gestante a partir de 20 semanas de gestação. Não é no final, se for no final, é ótimo. Se for com 20 semanas, que é a metade da gravidez, a partir daí, imagina que com 20 semanas, passou 2 meses, esse nenê tem 28 semanas. O que é 28 semanas? 6 meses. Qual é o peso dele? 900 gramas. E aí eu tenho que tirá-lo, porque senão a mãe pode morrer. Então, quanto mais tarde aparecer a pré-eclâmpsia, melhor. Só que o que o Gustavo está falando nós estamos começando a ter uma linha de tentativa de poder fazer aquela separação. Ó, essas aqui têm mais riscos, eu vou cuidar, e se realmente elas têm mais risco, quem sabe AS, cálcio, quem sabe algumas dessas... O AS não faz mal quando a gestante... Por exemplo, não é para estar tomando de grátis. Né? Não é para estar tomando, mas está com dor de cabeça, pode tomar AS. Não, a princípio não. É o Tilenol só, né? Isso, a princípio a grávida não é para tomar a aspirina. Mas nós não estamos falando de aspirina de 500 miligramas, de 1000 miligramas, estamos falando de aspirina de 80 a 100 miligramas, aspirina infantil. Mesmo assim, não é para sair tomando. Não é para tomar. Não, é para pacientes selecionadas de alto risco. Até porque não tem tanto tempo de estudo de longo prazo, né? Tem custo, tem um custo. Sempre que eu falo custo, pode dar algum problema para o corpo da paciente. Então, ela só deve tomar medicação, por melhor que seja, com indicação médica. Com indicação médica, não tem nenhuma dúvida. Mas a pré-eclâmpsia é algo que, quando aparecer, quem descobrir, vai ter uma placa muito grande, porque é o que mais mata. Né? É prêmio Nobel, com certeza. Prêmio Nobel, descobrir alguma coisa sobre é a maior complicação que vocês têm? Com certeza. Em torno de 10 a 15% das pacientes têm pré-eclâmpsia. E certamente tem alguém sentado no sofá dizendo assim, mas eu tive pré-eclâmpsia e não tive esse problema, foi com 38 semanas e o meu médico disse que eu não corria risco nenhum e é exatamente isso. E, infelizmente, quando a gente fala síndrome da pré-eclâmpsia, a gente pode estar falando de uma paciente com 24 semanas que faleceu, ela e o nenê, como uma mãe com 39 semanas, 38 semanas, que teve um nenê com 13.500, ela saiu muito bem e não aconteceu nada. Então nós estamos engatinhando em termos de conhecimento do que é pré-eclâmpsia, por que acontece e como é que se trata. Já tem tratamentos na Alemanha que provavelmente são, acho que é o que temos mais de ponta em pré-eclâmpsia, que é a plasmaferese do sangue materno, ou seja, ele filtra o sangue materno e tira algumas proteínas que estão passando nesse sangue e parece que a síndrome reduz. E daqui a pouco ela retorna. Então a gente acredita que a síndrome da pré-eclâmpsia é alguma proteína que a placenta joga no sangue materno que causa uma disfunção de múltiplos órgãos, que causa disfunção no rim, causa disfunção que pode dar proteína na urina, causa disfunção no cérebro, que pode dar convulsão, causa disfunção no sangue, que pode dar sangramento, diminuição de plaquetas, causa disfunção hepática. Então é alguma coisa que a placenta produz, não sei, que é jogar no sangue materno e que causa a disfunção de múltiplos órgãos. Seria uma incompatibilidade. Não posso dizer que é uma incompatibilidade, porque daqui a pouco a mãe vai dizer, então eu estou incompatível, meu nenê. É alguma reação inflamatória da placenta faz, tudo é inflamação, né? Inflamação e infecção. No futuro é tudo isso. O pessoal confunde muito, né? Porque inflamação é edema, vermelhidão, aumento de volume, não tem nada a ver com infecção. Sim. Né? Inflamação, envelhecimento é uma inflamação. Né? Exatamente. Então, a gente sabe que o único jeito... A gente olha para a pessoa e diz assim, tu tá muito inflamado. Tu tá inflamada. Desculpa te interromper. Essa não podia passar. Não pode perder, não pode perder. Mas a pré-eclâmpsia é isso. E eu acho que esse exame, talvez no primeiro trimestre, vão começar a nos ajudar a gente tentar melhorar o desfecho dessas pacientes. E principalmente, a principal guerra da obstetrícia atualmente é pré-eclâmpsia, se eu não me engano, e segundo seria trabalho de parto prematuro.
Existe alguma coisa comprovando suplementação? Eu digo suplementação tipo vitamínica, ou ômega 3... comprovando ainda não. Existem indícios, trabalhos que prós, contras, e cada vez, sabe que medicina é assim, daqui a pouco lança alguma coisa, se faz tudo aquilo que vale, daqui a pouco não vale mais, daqui a 2, 3, 4 anos busca de novo volta num jeito diferente. Então, tem várias suplementações tentando que isso possa melhorar. Se dá suplementação para gestante hoje em dia, né? Basicamente é ferro, né? Basicamente ferro. Uma gestação normal, o que ela precisa é sulfato ferroso, porque para ela ficar, é profilático. É para ela não ter problema de ficar tonta, que seria a anemia pós-parto. O Ministério da Saúde, ele só recomenda a suplementação de ferro a partir de 16 semanas. Em princípio, não... vitamina B12. Vocês tiveram um congresso em julho agora, né? Tivemos grande em Gramado, que vocês organizaram. Foi muito legal. E sobre suplementação, veio muita gente de fora. Nos outros países também é a mesma coisa, não? De suplementação? Olha, em princípio, não. Em princípio é a mesma coisa, é só ferro e cálcio também. Eles recomendam ou a busca do cálcio no leite, no queijo, na carne e no iogurte, digamos assim, que é difícil a gestante ter uma ingesta de cálcio adequada durante a gestação. E o ferro. Mas aqui, como a gente estava falando no intervalo, eu ainda acho que talvez tenha que mudar isso, mas eu tenho muito conceito do arroz, feijão e da carne. E que está aí para ser mudado. Esses estudos novos, que o Dr. Miguel e o Vitor estão estudando bastante, talvez venham mudar. Não que eu vou abandonar que a carne, o arroz, feijão não seja não carne. Fantástico. Mas eu acho que talvez realmente a suplementação, e aí a suplementação não é a alimentação só com comprimento, mas realmente às vezes tu não consegue ingerir a quantidade adequada de nutriente que tu precisa, como os aminoácidos que a gente não produz, é uma coisa meio lógica, ou o sol que a gente não é exposto. Então eu acho que a gente tem que fazer essa... Porque pro bebezinho a gente dá, né? O Trivisol, o Triviflor e tal. Sim. Desde cedo. Eu perguntei porque assim, eu vi alguns trabalhos na Alemanha, por exemplo, que eles começam a dar ômega 3 para a mãe antes, não sei se são todos os serviços ou não, mas eu vi alguns trabalhos a respeito. Durante a gestação? Já antes de começar a gestação. Antes de engravidar. No pré-concepção. Isso, que seria para melhorar desempenho